Se você quer enviar a sua opinião, sua sugestão, sua crítica, o seu tema, você pode se valer de todas essas mídias sociais que estão aparecendo agora na sua tela. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo Marcos Tradi, ex-diretor do Detran Paraná. Marcos, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço pelo convite e quero aqui ter uma conversa muito agradável com o senhor, pastor Denis, para tentar tratar de assuntos relacionados ao trânsito, à mobilidade, aquilo que for necessário para esclarecer a todos os ouvintes, a todos os telespectadores Na Opinião. Mobilidade, né? Parece que não só aqui no Paraná, não só em Curitiba, no Brasil, mas no mundo inteiro, parece que é um assunto que cada vez mais vai se tornando polêmico, difícil, as alternativas não são fáceis. Mas o que a gente pode ir fazendo no passo a passo, com planejamento, para melhorar a mobilidade? É uma questão que envolve especificamente planejamento urbano, fundamentalmente planejamento urbano, quando o assunto é tratado no âmbito das cidades, né? E a questão que envolve a integração de modais de forma geral, para que haja, né, efetivamente a adoção do conceito no sentido amplo, rodovias estaduais, rodovias federais, hidrovias, porto, ferrovias, com uma condição melhor de fluxo, depende de um planejamento estratégico mais nacional, que é o que, na minha opinião, falta para o país mais a longo prazo. Parece que em todas as áreas, né, Marcos? É impressionante, nós estamos acostumados a ver o imediatismo, muitas vezes, dos governos, né, dos nossos governos, que nós também fazemos parte de governo, mas que o planejamento estratégico de longo prazo no país, ele foi sendo perdido em função do fato de haver rotineiramente uma mudança política muito drástica, muitas vezes, nos governos do país. Então, eu acredito que um plano estratégico para o país nos próximos 20, 30 anos, dependendo das circunstâncias desse planejamento, seria muito bem-vindo para que haja, de fato, uma questão que envolve uma visão de mais longo prazo, até para investimentos que vêm de fora, investimentos internos também. Que eles estão acostumados a trabalhar dessa forma, né? Porque Exatamente. A gente vê, estatisticamente, você pega todo país que deu uma virada, né? O país de primeiro mundo, o país já desenvolvido, todos, sem exceção, trabalham com planejamento de médio e a longo prazo. Exatamente. Isso o investidor também, como você falou, para você chamar esse pessoal para poder investir, porque a gente não tem como sozinho arcar com todo esse custo. Eles também querem ter uma resposta de médio a longo prazo. Você não pode falar, olha, esse governo vai fazer isso, mas daqui 2 anos muda, não sei se continua, isso daí assusta, né? Exatamente. E a estrutura de planejamento do Estado brasileiro foi gradativamente sendo desmontada, não por uma questão de objetivo principal, mas naturalmente ela foi perdendo espaço. As grandes competências intelectuais na área de planejamento foram desaparecendo gradativamente, nós não tivemos uma evolução nesse sentido e com o planejamento de longo prazo, obviamente, eu insisto, qualquer expectativa de investimento melhora a situação de forma concreta, porque a atração de investimentos também é um objetivo concreto de qualquer governo. Nós fizemos agora, exemplo recente, né, algumas semanas atrás, aí, da greve dos caminhoneiros, sem querer entrar no mérito, né? Está certo, está errado, deveria ter acontecido ou não, mas o país se mostrou refém de um único e dominante meio de transporte, que foi uma opção lá atrás, por N motivos, e que se abandonou. A ferrovia, a hidrovia foram praticamente sucateadas, né? Foram colocadas de lado, e agora a gente vê o risco de depender de um sistema único, né? Exatamente. São os riscos que nós corremos pelo fato de não haver efetivamente a constituição da inteligência de planejamento de Estado independente dos governos. Que eu, como servidor público, penso muito na questão do Estado brasileiro, do Estado do Paraná. Quer dizer, independente das alterações políticas, que são alterações que acontecem no intervalo de tempo conhecido, com eleições estaduais, federais, naturalmente as municipais, o Estado brasileiro tem que prevalecer. E é isso que, vez por outra, não acontece no país. Isso demanda planejamento e demanda investimento. Você falou aí de parceiros, né, de parcerias públicas, privadas, etc. Mas parece que quando se fala no Brasil de investimento que não seja do Estado, ele tem uma... esse pessoal vem aqui para ganhar dinheiro, isso daí nós estamos entregando, né, o patrimônio nacional. Você acha que o Estado brasileiro, na atualidade, ele tem como marcar sozinho com tudo isso? Ou novamente é aquela história, vou fazer e acaba não fazendo? Eu sou servidor público estadual há 35 anos, vai fazer 35 anos que eu sou, né, pesquisador do IAPAR e tal. Eu tenho uma visão de Estado que é um tanto quanto liberal em alguns aspectos. Eu acredito que se nós passarmos a discutir o Estado brasileiro com seriedade,
com um projeto de reorganização administrativa das estruturas de governo, o governo fazendo aquilo que de fato é a sua obrigação e que é indelegável, que não se deve entregar, entre aspas, né, para a iniciativa pública, privada, né? Justiça, fiscalização, básicos, né? regulamentação, Sim. Com uma condição de que ao longo dos 20 anos próximos nós tenhamos um Estado menor, eu costumo dizer entre o Estado mínimo e o Estado ausente, que são coisas completamente distintas, sim. Perfeito? Nós deveremos ter um Estado melhor, com maior condição de promover e de incentivar e não interferir de forma tão drástica na economia do país, porque interfere e nós ficamos reféns do Estado. Se o Estado libera isso, dá certo, se não libera aquilo, não dá certo, mas para fazer com que o Estado prevaleça, independente dos interesses corporativistas, porque as novas gerações precisam de um papel mais equilibrado do Estado. Eu acredito que não é difícil, viu, pastor, fazer isso. Não, eu acho que não é. É exatamente o que você falou. Existe uma diferença muito grande que o brasileiro confunde entre um Estado omisso e um Estado com poucas coisas como ele deve ser. O Estado, é ilusão nossa achar que o Estado vai cuidar de tudo e de tudo bem, e com o recurso dele. Isso daí não existe. Né? As economias que foram por esse lado acabaram quebrando. Mas eu acho que essa distinção para o brasileiro é muito importante, porque o brasileiro ele ainda tem aquela ideia de não privatizar e entregar. Não é. Depende da forma como isso acontece. Né? Privatizar significa melhorar a eficiência, melhorar o dinamismo concreto para que o Estado possa ter dinheiro sobrando para induzir investimentos, para fazer alguns investimentos e para fazer com que haja um bem-estar comum maior. Quanto maior a nossa dependência com o Estado, isso é provado, é histórico, né? Maior é a dificuldade que nós temos de promover um desenvolvimento mais amplo. O setor de telefonia, né, de comunicação, foi uma prova salto, contundente, né? Foi um salto. Porque até 20 anos atrás, aí você pagava $5.000 por uma linha de telefone. Era investimento? Pessoas declaravam no imposto de renda, linha Exatamente. telefônica número tal. Eu já fiz isso também, eu declarava minha linha telefônica no imposto de renda. E agora você nem transfere, dependendo, você muda de número, você esquece, pede para desligar. Por quê? Porque houve um investimento externo com todos os percalços, né? Lógico, não é uma maravilha, nada é uma maravilha. Teve os problemas, tem que ser uma agência reguladora forte, atuante, né? Coisa vigilante. Que vez por outra a gente não vê. Exato, que às vezes é falha, mas dali ao Estado ter que cacifar tudo é um sonho dourado numa noite de verão. Não tem dinheiro para fazer tudo isso. E quando o assunto é trânsito, né, tem uma questão que nós conversávamos até nos bastidores aqui, a questão da municipalização do trânsito, que é uma outra coisa importante e que ninguém dá tanta importância a isso, né? O processo de municipalização do trânsito no país como um todo. E como funcionaria? Bom, o processo de municipalização ele está contido no Código de Trânsito Brasileiro. Isso significa dizer que os municípios deveriam assumir a responsabilidade pela administração do trânsito no nível municipal. No estado do Paraná nós temos cerca de 40 municípios, quando assumiu o Detran eram 30 mais ou menos, que nós conseguimos integrar mais 10 municípios ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, uma vez que o município está integrado ao sistema, ele passa a administrar o trânsito de forma mais efetiva e com uma maior proximidade com o cidadão. Isso é maravilhoso, é lógico que é um sonho de consumo de qualquer um de nós, principalmente para quem já atuou durante algum tempo na área de trânsito. Como diretor do Detran, fiquei 7 anos e 3 meses no Detran, fui presidente da Associação Nacional, eu atuei intensivamente nessa área. Sendo que grande parte dos municípios não tem capacidade financeira de assumir a responsabilidade pelo trânsito. Então ficou um hiato, né, de tal forma que nós temos cerca de 20% dos municípios do país municipalizados. Os outros quase 4 mil, próximo de 5 mil municípios, são 5 mil e poucos municípios que o país tem, não são municipalizados. E isso, obviamente, não é uma questão que envolve a falta de vontade ou a vontade do prefeito. É a falta de condição para que haja a efetiva municipalização do trânsito, que é lei e está no Código de Trânsito. Falando um pouquinho da política, parece que agora você também está com a pretensão política um pouco voltada aí a nível estadual. Queria que você falasse um pouquinho aí. Exatamente. Como surgiu essa ideia, como é que está? Eu tenho uma trajetória de vida pública de 34, como eu comentei, quase 35 anos de vida pública, né? Então, ao longo desse período, eu sempre fiz política, mas eu sempre cuidei da minha vida pessoal e da minha vida profissional. Então, eu sou pesquisador do IAPA, sou mestre, sou doutor, dei aula 17 anos na PUC, assessorei
candidatos no Estado como pessoa que escreveu planos de governo. Então, a minha maior especialidade é tentar elaborar projetos que sejam projetos factíveis, importantes para a sociedade, fazendo assessoria, e sempre fiz um trabalho voluntário. Eu sempre fui voluntário nas campanhas, né, onde eu participei, e sempre fiquei do mesmo lado político também. Eu sou do próprio grupo do governador Beto Richa, já desde a época que o pai do nosso governador Beto Richa, do ex-governador Beto Richa, era governador. Então, eu sempre atuei politicamente nesse sentido. E eu acredito que chegou a hora de tentar dar um retorno aos cidadãos paranaenses, por isso que eu me coloquei como pré-candidato a deputado estadual. Vamos ver se a convenção aprova o meu nome para isso, porque eu queria devolver aos cidadãos paranaenses tudo aquilo que eles investiram na minha formação pessoal como servidor público e pelo meu currículo. Se eu conseguir transformar isso numa intenção que me possibilite, né, dar esse retorno, continuar dando esse retorno à sociedade paranaense, eu me comprometo em me apresentar como candidato depois das convenções do meu partido. Se isso acontecer, eu, de fato, vou enfrentar esse processo com muito prazer e tentando mostrar as minhas ideias. Agora, o que eu sempre pergunto ao nosso convidado, vamos esquecer o político, vamos esquecer o administrador, o homem da vida pública, como brasileiro. O que você acha do futuro do Brasil, os desafios que nós vamos enfrentar, o que dá para esperar? Olha só, nós temos um país que é invejável em termos de recursos naturais. Nós temos uma população extremamente pacífica. A sociedade brasileira era caracterizada pelo seu nível de tolerância, muitas vezes. Nós vimos, como o senhor bem comentou, a questão que envolveu a greve dos caminhoneiros, a comoção que foi o país, Exato. Um movimento muito forte, e isso caracteriza uma intenção da sociedade de promover mudanças. Se a sociedade se unir para promover essas mudanças democraticamente, sem bagunça, né, sem nenhum tipo de questão que envolva outro tipo de mecanismo, senão o respeito ao regime democrático, nós teremos um país melhor. E eu sempre digo, nós temos um país que nós construímos. Né, e nós temos um país que politicamente nós construímos, porque é assim que nós fazemos para eleger os nossos representantes. Então, se o país se une com consciência para tratar de assuntos que envolvam esse planejamento de mais longo prazo, numa coalizão importante nacional, que é o cidadão que vai fazer isso, eu acho que nós teremos sim. E temos a obrigação de ter esperança. Se nós não tivéssemos esperança, nós nem estaríamos nos apresentando aí para tentar continuar a trajetória no setor público no nosso estado. Marcos, queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui, nosso tempo está acabando, e colocar à disposição algum contato, algum tema que eu não perguntei, que você queira passar ao nosso telespectador, fique à vontade. Pois não, eu tenho um site pessoal, que ali eu tenho a minha trajetória de vida, eu me apresento como cidadão, como técnico, como profissional, que é o www.marcostraade.com.br, que todo mundo pode fazer acesso, trocar ideias, informações. E o que eu queria dizer é que eu fico muito satisfeito, logicamente, por estar sendo entrevistado por uma pessoa da sua capacidade, Obrigado. Da sua competência, uma pessoa que se dedica à atividade religiosa, que é uma coisa muito importante, nós temos que nos dedicar à atividade religiosa, e que eu estive aqui nessa emissora por algum tempo, fazendo o programa Transitando com Marcos Trade, gravei muitos programas aqui, e queria agradecer pela gentileza dessa conversa muito agradável que nós tivemos aqui hoje. Prazer foi todo nosso. Prazer é obrigado meu. por ter aceito o Obrigado. convite. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.